E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula e vamos falar sobre as figuras de linguagem. Nós já falamos de figuras de linguagem em outras aulas, né, pelo que eu me lembro, mas hoje eu vou falar de uma maneira geral, assim, então para fechar esse conteúdo aí sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem, como está escrito aí no slide, são também chamadas de figuras de estilo, são recursos especiais de que vale quem fala ou escreve para comunicar a expressão mais força e colorido, intensidade e beleza. O estudo das figuras de linguagem faz parte da estilística. Então, para que servem essas figuras de linguagem? Elas dão uma maior expressividade ao texto. Então, o texto se torna mais expressivo, tanto o texto escrito quanto o texto falado. Então, as figuras de linguagem têm esse poder de intensificar, né, de dar mais significado, de plurisignificar, vamos dizer assim, as palavras de uma maneira geral. Aí as figuras de linguagem, elas são divididas em 4 grandes grupos, né? Então, elas são divididas, né, de acordo com os aspectos fonológicos, né, que é da fala, né, dos sons, os aspectos semânticos, que é os aspectos significativos, né, semântico tem a ver com significado, e os sintáticos, né. Então, elas podem ser figuras sonoras, né, ou de som, figuras de som sonoras, figuras de palavra, figuras de pensamento e figuras de construção ou sintaxe. Então, existem essas quatro divisões aí, a gente vai falar sobre elas. Eu vou deixar também um outro vídeo que eu já gravei para vocês sobre figuras de linguagem, para reforçar também aí o entendimento de vocês. Então, na primeira aí das figuras, gente, no slide aqui não estão todas as figuras de linguagem. A gente, né, porque são muitas, né, são mais de 90 figuras de linguagem, então não coloquei todas aqui, mas coloquei as figuras que expressam cada uma dessas 4 divisões aí. Então, vamos falar um pouco aí da aliteração. Repetição de sons consonantais, então, repetição das consoantes. Cruz e Souza é o melhor exemplo deste recurso, uma das características marcantes do simbolismo, assim como a sinestesia. Então, Cruz e Souza é um autor, né, que desenvolveu sua obra no tempo do simbolismo, né, falando de literatura. Quase que não sai, hein? Então, vozes veladas, veludosas vozes. Dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos, vórtices velozes. Dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então, isso daí é um fragmento de Vilões que Choram, né? Que é um poema de Cruz e Souza. Tá vendo como a consoante V é repetida várias vezes? Então, aí faz parte né? Constitui uma literação, já que temos aí a repetição das consoantes, da consoante V. Aí tem a dissonância, que também faz parte das figuras sonoras. Desculpa, gente. Repetição dos mesmos sons vocálicos. Então, esse daí, a assonância, ela é a repetição das vogais. Enquanto a aliteração é a repetição das consoantes. Esse slide não ficou muito bom, mas espero que dê para entender aí. A assonância é a repetição dos sons das vogais, né? Sou um mulato nato no sentido lato mulato democrático do litoral. É um texto aí de Caetano Veloso. E o outro, o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo de meu ser me deu. Então tá vendo que na primeira aí é repetido várias vezes o O, né? E o A, né? Com certeza com mais frequência o O. E no segundo exemplo tem o O, né? O que o vago e incógnito desejo. E o E, de ser eu mesmo de meu ser me deu. Agora passou direito. Onomatopeia. Criação de uma palavra para imitar um som. Essa daí é a mais comum, eu acho que a gente conhece mais, né? A gente vê muito nas HQs, nas histórias em quadrinhos. A língua do En. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa, a boa velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen. Esse texto é um texto de Cecília Meirelles. E vocês estão vendo que aí, para imitar o som do resmungo da senhora, né? Eles colocaram esse nhen, 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 nhen. É como se eu tivesse... na HQ é muito comum aquele pou.
Aí eles escrevem ali como se fosse um barulho de uma porrada, né? Ou bum, que é como se fosse o barulho de uma explosão. Então isso aí é a onomatopeia, a figura de linguagem que eu acho que a gente está mais acostumado a ver. Agora as figuras de sintaxe. Eu acho que eu já falei com vocês sobre as figuras de sintaxe. Eu vou dar só falar assim mais por alto, porque eu tenho um outro vídeo falando sobre figuras de sintaxe que está um pouco mais detalhado aí, que eu vou deixar para vocês. Elipse é a omissão de um termo ou expressão facilmente subentendida. Então, quando eu omito um termo que está subentendido, aí constitui uma elipse. Né? Quando eu falo o exemplo aí, iremos depois, comprareis a casa. Então, deixa eu ver se tem um exemplo melhor. Espero você me entenda, no lugar de espero que você me entenda. Então tá aí suprimindo um termo, mas que esse texto fica subentendido. Não sei de nada, em vez de e o rapaz disse, né? Quando eu coloco o rapaz, 2 pontos, não sei de nada, é a fala dele. Eu poderia dizer, o rapaz disse, tanana, e colocar. Então eu tô suprimindo aí esse disse, né? Coloquei ali só o rapaz. Então, elipse é a omissão de um termo que está subentendido na frase ou no texto. Zeugma. O zeugma é a omissão de um termo que já apareceu antes, né? Então, se eu falar assim, deixa eu ver, alguns estudam, outros não. Alguns estudam, outros não estudam. Então, eu não preciso, quando eu falo assim, alguns estudam, outros não, eu tô omitindo aí o termo alguns, porque já foi dito antes. Então, se eu colocasse o termo seria alguns estudam, alguns não estudam, né? Então, eu tô omitindo aí esse termo. Hipérbato. Alteração ou inversão da ordem direta dos termos na oração ou da oração no período são determinadas por ênfase e podem até gerar anacolutos. Morreu o presidente, o presidente morreu. Então, o normal é que seja o sujeito, o verbo e o complemento. Nesse caso aí, né, o sujeito, o presidente, né? Nesse caso aí não tem um complemento, é só o sujeito e o verbo. O presidente morreu. Mas o hipérbato constitui justamente em você dizer ao contrário, morreu o presidente. Eu estou invertendo aí a ordem da oração. Pleonasmo. Repetição de um termo já expresso com o objetivo de enfatizar a ideia. Vi com meus próprios olhos, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então, pleonasmo é a repetição de um termo já expresso, né? Por exemplo, constitui pleonasmo também quando a gente fala assim, subir para cima, descer para baixo, para dentro. Isso também é um pleonasmo, que no caso é o uso incorreto, né, do pleonasmo, que a gente não deve evitar esse tipo de construção. É o pleonasmo vicioso. Assíndeto. Ausência de conectivos de ligação. Assim, atribui maior rapidez ao texto, ocorre muito nas orações coordenadas. Exemplo, não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Então, ele suprime um conectivo. Esse conectivo pode ser um ou, um e, né? São sempre aí as conjunções. E o polissílito é justamente o contrário, é a repetição dos conectivos. Então, o menino resmungava e chorava e esperneia. O menino resmunga e chora, e esperneia, e grita, e maltrata. Tá vendo que a conjunção e aparece várias vezes? Enquanto lá no assíndito, eles, né, prevalece a ausência desses conectivos, no polissíndito é o contrário, né? Prevalece aí a repetição dos conectivos. Olha aí as figuras de palavra. Nas figuras de palavra, tem aí o emprego de palavras fora do seu sentido normal, por analogia. É um tipo de comparação implícita sem o termo comparativo. Então, existem duas figuras que é bem parecida, que é a comparação e a metáfora. A metáfora é uma comparação, só que não usa o conectivo para poder fazer essa comparação. Então, tá aí. A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, isso é uma metáfora, né? Porque o mundo não tem pulmão.
Então, é uma metáfora. Mas se eu colocasse um como a Amazônia é como o pulmão do mundo, esse como aí faria com que essa figura de palavra, né, uma figura de linguagem, passasse a ser uma comparação. Catacrese. Uso impróprio de uma palavra ou expressão por esquecimento ou na ausência de termo específico. Olha os exemplos aí. Pé da mesa, asa da xícara, boca do túnel. Então, braço do sofá. Então, todos esses aí são catacreses. São palavras que não tinham outras, né? Não existe outro termo para designar aquilo dali. Então, aí a gente cria aí uma catacrese. Metonímia. A substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles associação de significado. Exemplo. Ler Jorge Amado. Jorge Amado. Então, eu estou substituindo o autor pela obra, porque eu não estou lendo Jorge Amado, eu estou lendo o livro de Jorge Amado. Né? Ir ao barbeiro. O possuidor pelo possuído, né? E vice-versa. No caso, você vai à barbearia. Você não vai ao barbeiro, você vai à barbearia. Bebi 2 copos de leite. É o continente pelo conteúdo. Ninguém bebe os 2 copos. A gente bebe o líquido que está dentro do copo, não bebe o copo. Então, isso daí é o continente pelo conteúdo. O continente é o copo e o conteúdo é o que está dentro do copo. Então, deu para entender mais ou menos aí o que é uma metonímia, né? Antonomásia ou perífrase. Substituição de um nome de pessoa ou lugar por outro, ou por uma expressão que facilmente o identifique. Fusão entre o nome e seu aposto. Exemplo, o mestre, Jesus Cristo. A cidade luz, Paris. O rei das selvas, o leão. Escritor maldito, Lima Barreto. Então, é quando acontece muito isso, para a gente não estar repetindo num texto, né? A gente usa aí essas substituições. Então, quando eu falo bem assim, já falei sobre Jesus lá no meu texto, aí eu falo assim, o mestre. Então, eu estou me referindo a quem? A Jesus Cristo. A cidade luz, quando fala cidade luz, é igual aqui no Brasil, a cidade maravilhosa. Quando fala em cidade maravilhosa, todo mundo sabe que é o quê? O Rio de Janeiro. Sinestesia. Interpretação sensorial, fundindo-se de 2 sentidos ou mais, olfato, visão, audição, gustação e tato. Exemplo. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz delicava, na dolência velada das sonatas, como um perfume a tudo perfumava. Era um som feito de luz, eram volatas, em lânguida espiral que iluminava, brancas sonoridades de cascata, tanta harmonia melancolizava. Então aí você está interpretando o poema usando os sentidos, né? Como foi dito ali, o olfato, a visão, a audição, a gustação e o tato. Aí, mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava. Então, tá vendo que eles estão falando aí, o som da tua voz deliciava. Você tá usando aí os sentidos para fazer a interpretação do texto. As figuras de pensamento. Antítese, aproximação de termos ou frases que se opõem pelo sentido. Exemplo, neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Vinícius de Moraes. Então, olha aí, tá falando que os bares, né, estão cheios, mas de homens vazios. Então, ele tá fazendo aí sentidos opostos, né, na frase. Eufemismo. Consiste em suavizar alguma ideia desagradável. Ele enriqueceu por meios ilícitos, ou seja, roubou. Você não foi feliz nos exames. Né? Os exames aí são as provas. Então, se você não foi feliz nas provas, você foi o quê? Reprovado. Então, você suaviza aí os termos. Né? Passou dessa para uma melhor, no lugar de ele morreu. Então, suaviza os termos para dar notícias, vamos dizer assim. Hipérbole. Exagero de uma ideia com a finalidade expressiva. Exemplo, estou morrendo de sede. Você está com muita sede, você não está morrendo de sede. É a mesma coisa, estou morrendo de fome. Lógico que você está com fome, mas você não está morrendo de fome. Ela é louca pelos filhos. Quer dizer que gosta muito dos filhos, não é louca, né, por conta disso. Ironia. Utilização de termo com sentido oposto ao original, obtendo-se, assim, valor irônico. Exemplo, o ministro foi sutil como uma jamanta. Tem como a pessoa ser sutil como... Uma jamanta é sutil? Não, então a pessoa está sendo irônica. Gradação.
Apresentação de ideias em progressão ascendente, clímax ou descendente, anticlímax. Nada fazes, nada tramas, nada pensas que eu não saiba, que eu não veja, que eu não conheça perfeitamente. Então, é você, ou você ir apresentando as ideias, né, gradativamente, né, seja ela para um ponto alto ou para um ponto baixo. Então, a gradação é isso. Prosopopeia, personificação, animismo. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. A lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então, a lua pede alguma... Então, é você dar, né, sentimentos, atribuir sentimentos a seres inanimados. Então, aí tá atribuindo sentimentos à lua. Foi isso. Então, não deixem de assistir o outro vídeo que eu vou postar para vocês, né, que vai explicar um pouco mais sobre as figuras de sintaxe e as figuras sonoras, tá bom? Então, assistam todos os vídeos para vocês entenderem que esse conteúdo vai estar na prova. Um abraço e até a próxima.